Salve, salve, galera. Bem-vindos a mais um Ecos de Vidas. Hoje aqui estamos com o meu co-host Fausto, do Guto, né? E minha querida amiga e... como é que você fala aquela pessoa que interpreta com você? Contracenista, não? Algo assim. Colega de cena. Colega de cena e psicóloga, Elaine. Eu não sei se é o sobrenome. Ciervo. Ciervo, é verdade, tem lá no grupo. Elaine, bem-vinda a Ecos de Vidas, tá bom? Pra quem não sabe, não sei, eu acho que eu gostaria de deixar mais a sua apresentação pra você mesmo, porque como é um assunto bem complexo e com uma carreira bem extensa, né? Tipo, diversas coisas interessantes. Gostaria um pouquinho de te dar a voz, mas também queria dar uma voz pro Fausto também fazer alguma nota antes, ou falar alguma coisa, um poema. Poema, não pensei em nenhum no momento. Eu até tinha algumas frases perdidas na cabeça, mas conforme for o tempo eu lembro, eu vou falando. Belezinha. Por enquanto, ainda não. Então é isso. Eu fiz faculdade de psicologia, já estou nessa estrada aí há mais de 30 anos. Fiz pós-graduação em terapia de casal e família na PUC. Trabalhei em CAPS, álcool e drogas também, no perigoso mundo das drogas por 6 anos. E dou aula de psicanálise na Sociedade Paulista de Psicanálise. E sigo um autor que eu acho que é muito humano na psicanálise, que é o Donald Winnicott. Uhum. Que... Esse eu não conheço, não. É novo pra mim. Sim. Eu só conheço, sei lá, Lacan e Jung. Freud. Bem leigo, né? Mas eu adoro Lacan. Lacan não, Jung. Jung eu gosto muito. Escreveu até o prefácio do I Ching, que é um livro que a gente já fez um review aqui. E adoro o Jung por causa de psicanálise alquímica, e tem toda essa coisa voltada também, por exemplo, eu fui conhecer o Jung na Rosa Cruz, na Sociedade Discreta. Que interessante. Rosa Cruz, que eles estudam bastante. Aí tinha uma senhorinha que é palestrante, psicóloga na Rosa Cruz. Aí eles têm um canal chamado... É alguma coisa Rosa Cruz, mas eu não lembro o nome agora. E aí tinha essa senhorinha falando sobre Jung, foi o primeiro contato. Aí ela falava sobre psicanálise alquímica e subconsciente coletivo e tudo isso. Sempre achei muito legal o Jung através disso. É psicologia simbólica, né? Isso. Bem bacana. E ele fez um paralelo com... Eu fui junguiana no início da minha carreira, né? Então eu sei um pouco. Ele fez paralelo com várias simbologias, né? Então ele estudou a psicologia simbólica com o tarô, com a astrologia, com a alquimia, com a Bíblia, né? Porque ele escreveu um livro que chama Resposta a Jó. Então ele foi longe, o Jung, né? E também viveu muito, né? Legal. Até para a época, 84 anos. É verdade. Então ele deixou muita produção, né? Mas de fato, né? O que acontece com o Winnicott? O Winnicott foi muito mais prático. Enquanto o Jung e o Freud trabalharam muito no contexto de consultório, o Winnicott trabalhou 40 anos em hospital. E na Segunda Guerra, ele foi contratado pelo governo londrino para evacuar as crianças, porque Londres estava sendo bombardeado. Então ele, com a sua segunda esposa, na época, a Claire Winnicott, montaram centros para abrigar essas crianças que estavam sendo evacuadas na Segunda Guerra. Então ele teve a oportunidade de estudar muito, né? Estudar as famílias disfuncionais, estudar as crianças que ficaram longe dos seus pais, perderam suas casas, o que aconteceu com elas, né? O princípio dos distúrbios antissociais, né? Que num livro ele chamou do tempo da Segunda Guerra? Na Primeira Guerra ele trabalhou num destroyer, né? Até ele ficou culpado, ele estava ainda na faculdade de medicina, estava cursando, e ele ficou muito culpado, porque como ele ficou lá no destroyer, todos os amigos dele foram pro front e todos morreram. E ele foi o único que sobreviveu, porque ele estava ali cuidando das pessoas no destroyer. Bom, mas voltando a falar, e aí ele escreveu, depois dessa experiência com as crianças e com os adolescentes evacuados, um livro que chama Privação e Delinquência. Hoje talvez essa palavra não seja muito
politicamente correta, né? Mas Delinquência foi ou... delinquência, né? Mas foi assim que foi Mas traduzido. foi real, né? Esse é o negócio. Sim, eu acredito que hoje poderíamos usar outras palavras para isso, né? Criança com distúrbio de comportamento, porque a delinquência acabou ficando meio pejorativa. Né? Eu como punk, né? Sempre assim, à margem da sociedade, acho que assim, apesar de sempre fui uma criança muito educada e tal, não fui um delinquente, assim, né? Mas Esse contestador te instiga, vai. como é que eu simpatizo muito com essa área, assim, sabe? Porque, tipo, não ser um padrão, né, como criança, tipo, é normal, na verdade. É um padrão, eu acho, né? Exato, né? Então ele foi por aí um pouco. Entendi. Porque ele acabou estudando Freud, depois foi supervisionando da Melanie Klein, e depois ele brigou com todo mundo e foi escrever a teoria dele, né? Que também é muito autêntica. Então ele se rebelou, de alguma forma, com a metapsicanálise clássica e foi fazer o caminho dele, né? Então trouxe muitas respostas para o tratamento dos pacientes difíceis, dos psicóticos que não eram atendidos por Freud. Né, dos pacientes mais graves. Que legal. Então, eu Que o acho pessoal fala os casos sem conserto, né? Sem solução. casos sem conserto, né? Para ele não tem muito isso, não. Ele acredita muito no potencial da saúde do ser humano que pode ser retomado, né? Em algum momento do... Mas mesmo para isso, como pessoa você falou, ele teve que delegar não, né? Deletar, que é uma palavra mais atual, o establishment. Teve, Fausto. Teve. Ele teve que Establishment romper. não status? Então, mas o establishment é uma coisa castradora. Mas o que ele seria? realmente foi meio assim, ele ficou meio à margem em algum momento por não seguir o Freud, que foi realmente o criador de tudo, né? Sem ele, eu não estava aqui. Freud é muito baseado no mito grego, né? Tipo... Tem. Na verdade, não. Sabe? Não? Eu achei que era tipo aquele do Édipo... Sim. Que é os mais famosos, né? Édipo e Tinha não me uma recordo palavra mais. ontem Mas- que eu estava ouvindo falar. De uma fato, coisa. ele não entrou muito no simbolismo do mito, né? Ele não entrou muito na psicologia simbólica da mitologia grega como Jung, né? Mas ele chamou de complexo de Édipo, sim, né? Eu acho que é um principal conceito dele, que tem o mesmo nome do mito grego, né? É que tem muita coisa que o fundamento tá aí, depois o pessoal ampliou. O conceito, às vezes, grego, ele é meio cru. Ontem mesmo, que eu tentei achar a palavra que está aqui, que é o estoicismo, que é viver quase que à margem das emoções, de tudo, uma coisa bem... Não sei se tu viu, eu entrevistei a Ana Bezerra, ela é PhD em Linguística, especialista em cênica, filosofia estoica e tragédias romanas estoicas. E aí ela fala que a psicologia, tipo assim, primeiro que o que a gente tem, que a gente acha que, tipo, a gente sempre soube na história inteira, desde quando Pitágoras era Pitágoras e Aristóteles era Aristóteles, quem era eles. Mas na verdade não, eles ficaram sumidos na nossa história durante alguns séculos e aí voltou, né? Depois. Então ele também veio meio defasado, na minha opinião. E a segunda coisa que ela comentou foi que a definição da psicologia, ela é muito bem casada com a definição ainda aristotélica e que o tratamento psicológico ela é muito bem casada com a filosofia estoica, assim, de você desapegar um pouquinho, tipo... da filosofia estoica, né? Não sou especialista em estoicismo. Na verdade, eu também não sou conhecedora de filosofia, né? Mas, de fato, a psicologia... ela tem uma intersecção com a filosofia, mas eu acho que a gente pode dizer o seguinte: os filósofos levantaram a poeira, né, do ser, de uma série de outras coisas, e a psicologia chegou lá e falou, tá, e aí o que a gente vai fazer com isso? Na verdade são três que andam sempre juntos, na filosofia, a psicanálise e a sociologia, eles estão sempre buscando essa essência, né? Então, do essa humano. filosofia é maravilhoso, falou sobre a essência do ser. Mas aí vem a psicologia e fala, tá bom, e quem não conseguiu chegar na essência do ser? Quem como se é que nós perdeu vamos no fazer? caminho? Aristóteles falava que tinha que virar escravo.
Escravo de quem? Ele falou, acho que eu não lembro a citação exata, né? O contexto exato, mas ele falava que ele que não consegue atingir seu logos merece ser escravo. Então, mas quem não atingiu o seu logos, o seu self, já não é escravo de si mesmo ou da sociedade? Correto. Eu também acho. Não é? Né? Tá sempre ali num sofrimento interno, independente do que aconteça fora, né? E a gente parte disso daqui, nós falou de ser escravo ou não, que esses pensadores, principalmente os mais antigos, não lavavam um prato de louça sequer. Assim, Ele podia parar o tempo inteiro, ficar lá devagando, porque ele estava sendo servido, né? Posso ficar tranquilo. Não, eu não sei a história de todos, mas acho não, que mas teve Epiteto, era escravo, por exemplo. muitas coisas nasceram do sofrimento, muitas grandes Dizendo, ideias quer dizer, enquanto também. um tem que batalhar o ar que respira todo dia, o outro, não, aqui tá bom. Mas teve exceções, nisso. teve bastantes exceções. Epiteto é um grande caso disso, que foi de escravo a um filósofo. E o filósofo na época era a coisa mais contemplada no mundo. Sim. Né? E acho que eu tenho um outro assunto que eu gostaria de perguntar pra você, que eu andei estudando um pouquinho, mas eu não sei se eu devo entrar nele agora ou não. Mas qualquer coisa a gente volta pro assunto de novo. Mas eu queria saber um pouquinho sobre o que você acha sobre a psicanálise clínica e a psicanálise, como é que fala, de investigativa, de policial? Psicanálise... Científica? Jurídica? Não é jurídica, é florense. Psicanálise clínica e florense, assim, qual seria a sua definição? Como é que você trabalha nesse ramo? Você trabalha só com a clínica? Ou você tem uma rixa entre as duas? Fato, assim, não existe rixa, né? Porque tudo é necessário, todos os tipos de psicologia, né? Eu até cheguei uma vez a prestar um concurso para trabalhar na vara de família, mas é muito difícil, né? Imagino. Porque você vai ali tratar casos de crianças que estão sendo abusadas sexualmente, às vezes pelo pai, pelo padrasto, por parentes. 90% das vezes, 80%, 70%. Então, realmente é uma parte assim, familiar. muito pesada da psicologia. Claro que tem psicólogos que conseguem fazer isso, eu não. Né? Então, assim, quando se trata de um sofrimento físico de criança mesmo, já é uma coisa que eu acho que me afetaria muito pessoalmente, aí que eu não poderia trabalhar. Vai deturpar o seu julgamento, aí no caso. Eu acho assim que todos os profissionais de qualquer área, a gente tem que colocar nossos limites. Não é? Então, eu tenho poucos limites, mas um deles é esse. Né? Então, eu acho maravilhosa essa área. Claro que a decisão sempre é do psiquiatra forense, que vai atestar o laudo final. Isso. Né? Mas o psicólogo faz todas as avaliações. Né? Tem um psiquiatra bem renomado que ele escreveu um livro chamado... Guido Palomba? Acho que é A Decadência da Psicanálise Ocidental Atual, alguma coisa assim. E aí ele fala que ele acha nojento essa nova psiquiatria, na verdade, né? Psiquiatria, que é baseada em remédio e taca-lhe remédio, e que, na verdade, o que está faltando para os psiquiatras atuais é ser mais psicólogo e menos psiquiatra. Porque eles estão focados muito mais em remédio e são... Toma-lhe remédio. Né? E aí ele escreveu um livro sobre isso. Ele é psiquiatra florense, ele é bem renomado. Eu acho que é muito verdadeiro isso que você está falando. E o próprio Winnicott dizia na época, né? Ele falou assim, eu sou um pediatra, um psiquiatra infantil e um psicólogo. E existem pouquíssimos que conseguem trabalhar dentro dessas três áreas, né? Agora, realmente, gente, sem medicação, a gente nada faria. Porque se o paciente está em surto ou está com uma depressão profunda, a psicologia não é possível. Ele não levanta da cama, ele não vai falar, ele não vai ao consultório, ele não vai nem ser possível um tratamento da psicologia, né? Então, essa parte de medicamento é muito importante. O que eu tenho visto com os psiquiatras aí dos últimos anos é que eles estão muito abertos, né? Então, tem um intercâmbio, eu falo com os psiquiatras dos meus pacientes, eles me ouvem, eles respeitam meu trabalho. Acho que tem uma coisa mudando, sim, David. Imagino. Aos poucos, mas sim, viu? Imagino.
Bem legal. Porque precisa. eu vi ele e eles falam que, tipo, uma coisa é, por exemplo, um cardio clínico, né? E outra coisa é um cirurgião cardíaco, né? E aí eles falam que, tipo, é um pouco diferente, apesar dos dois trabalhando na mesma área, um não faz a coisa do outro, né? E aí mesma coisa do psiquiatra ou psicólogo teórico e psicólogo forense ou o clínico, né? Que cada um é uma área diferente, uma forma de trabalho diferente. Porque eu acho também que os psicólogos têm que fazer essa ponte, não é? Então, assim, eu sei falar de medicação, eu sei os termos usados pelos psiquiatras, então você consegue estabelecer uma comunicação, né? Então, dias atrás, e você tem que se abrir para a equipe. Então, dias atrás eu falei com o nutricionista de paciente, falei com a personal trainer, que não está conseguindo obter progressos com a paciente. Então, você contextualiza tudo que está acontecendo com aquela paciente. E os outros profissionais vai trabalhando todo mundo junto. É muito legal isso. Senão não cria um vetor que vai dar resultado. Exato. Né? Então, não tem jeito. Eu acho que o profissional tem que se abrir também para isso, compreender todas as áreas e poder se informar, né? Não ficar só na caixinha da psicologia. Não, vamos entender para que serve essa medicação. Quais são os diagnósticos do DSM, do CID, né? O que entender e poder... Porque daí você estabelece uma linguagem comum, né? Imagino, sim. E essa cooperação é importante pra caramba, né? Sim, e até falando aqui nesse podcast. E não é só nessa área, eu vejo na minha. Eu faço a mesma coisa. Ligar fiozinho, colocar lampadinha. Mas você tem um leque de maneiras de agir diferente. Metodologia. É uma coisa muito louca. Você tem que estar aqui atento. Que eu estou lá no tribunal. O que você faz num gabinete atinge um tipo de público. O que você faz lá no setor da garagem tem outro tipo de público. Você vai agir diferente. Você joga luz nas coisas, né? Não, você é obrigado a mudar você é um iluminista. Totalmente. Você é obrigado a mudar completamente. Eu já tinha visto isso quando eu trabalhava por conta, cara, na casa das pessoas. Você tem que ter uma conduta. É verdade. Entendi. Você entendeu? Não adianta você chegar lá. Não, tem casa que você chega que você sai zoando com todo mundo. O pessoal também te zoa. Tem que sentir o ambiente, né? Mas é incrível. Você muda completamente até a maneira de fazer o serviço. Você tem que adequar ela à pessoa. E vou te falar que isso eu acho que é a chave da psicologia. Né? É incrível. A psicologia winnicottiana fala muito de ambiente. Então não é o teu paciente que tem que chegar lá e se adequar a você. Você tem que se adequar ao seu paciente. Exato. O que ele precisa naquele momento. Na etimologia da palavra psique, né, era alma. Sim. Depois virou psique. E você acha que psique é sinônimo de emoções? Que eu acho que eu ia comentar o que eu conversei com a Ana, que adorei a conversa com ela. Ela fala que antigamente emoção e razão eram juntas. E aí depois disso, com a posterioridade, virou separado. E agora a psicologia moderna e a neurociência está vendo que isso é balela. Que os dois estão juntos, na verdade. O corpo e a psique são um só, não só o cérebro separado do corpo. Por exemplo, o intestino tem neurônio. Olha que loucura. E eu tava vendo... Outro dia eu tava comendo um salgado na rua, né? Um salgado? Que fala salgado? E aí eu tava vendo televisão lá. Às vezes no Rio não é salgado. No Rio de Janeiro é salgado. Só que o de porque de presunto é joelho. Eu tava vendo televisão, comendo no Rio, um joelho mesmo. Aí tava vendo televisão e achei mó loucura aquilo que... Tava vendo a Fátima Bernardes. E aí tinha tipo um negócio assim de um estômago de balão feito. E aí ela tava falando sobre transplante de cocô. Falei, como assim transplante de cocô? Tipo, que loucura é essa? E aí eles estavam falando... Nunca ouvi falar disso. E é uma loucura que tem o intestino, ele tem neurônios. Sim. E aí você precisa regular. Tem gente que tem uma disfunção. No intestino e precisa regular aquilo. E aí eles fazem transplante de cocô para poder regular... Puro, não. Ele é meio que... O que não acontece com transplante de sangue? Ele é meio que purificado e injetado no intestino da outra pessoa para que obtenha a flora intestinal funcional. Isso. Agora, eu acredito que não há distúrbio físico que não tenha vindo também da mente, também, né? Do emocional.
um pode ser o resultado do outro, o outro pode ser o resultado do um. A gente, né? Só pra eu deixar a nota da coisa que eu achei mais doida ainda nisso tudo. Que é o transplante de cocô não é o mais doido. Tem ainda, Aí tem tipo, tem corpos que é igual o sangue. Tu aceita um tipo de cocô e tem outros que não. E tu sabe qual é, tipo, é O negativo, que é transplante universal, né? Porque todo mundo aceita. Negativo, qual é o cocô que ele é, tipo, O negativo pra todo mundo? Olha. É o de autista. Tipo, como assim? O cocô do autista, ele é tipo o O negativo pro transplante de cocô universal. Tipo... Que... Olha, realmente, eu vi isso na Fátima Bernardes, tá, gente? Realmente, eu não atendo autistas porque eu não me preparei para isso, né? Mas eu acho que a neurociência ainda vai descobrir muita coisa. Muita coisa. Eu não faço nem ideia do que seja na mente campo, ainda. Né? Mas falando disso, eu acho que eu tenho bastante coisa para falar e é muito interessante. Porque o que o Winnicott quebrou esse paradigma? Porque todo mundo falava antigamente. Mente sã, corpo são. Mente sã, corpo são. Qual que era a dupla? Corpo e mente. Isso. Ele falou assim, pode parar. Não tem nada a ver. Basta... É psique, corpo. A mente é separada. Basta citar um nome. Stephen Hawking. O que tem? O astrônomo. Sim. O cara é um gênio, uma coisa assim. A mente do cara é uma máquina. O cara parecido. Se comunicava no mundo com 2 dedinhos. Sim, e outra coisa que é mais interessante é você pensar o seguinte, como naquele filme Mente Brilhante, o protagonista, ele é prêmio Nobel de Física e era um esquizofrênico gravíssimo, que tinha alucinações visuais e auditivas. Sim. Então, olha que interessante, a dupla é psique e corpo, porque a mente ela funciona separado da saúde mental. Então, a pessoa pode ser um gênio e a saúde mental dela está muito deteriorada. Você acha que é tipo... a gente... É um acessório, a mente. A mente pode se desenvolver. Sim. E a psique ficar doente. E não é difícil acontecer isso. Muito fácil. Quanto gênio que a gente conhece que é totalmente a maioria, doidão, né? A maioria. Van Gogh... Com certeza, né? Com certeza. Então, é muito interessante. E às vezes aquele cara que se dá bem na vida, que faz de tudo que acontece, você vai ver o cara é um tapado, né? Porque de fato não tem essa associação direta, né? Sucesso, inteligência. Não tem, porque às vezes esse cara que não tem essa que ele fica cognizando a coisa, ele quebra barreiras porque ele não pensou, ele foi e fez. Agora, não puxando a sardinha para o meu lado, mas puxando. Por isso você é uma gênia. A pessoa pode ter a mente brilhante, pode ter dinheiro, pode ter saúde física, mas se ela não tiver saúde mental, ela não tem nada. Exato. Que é uma coisa rara hoje em dia, né? Assim, saúde mental é tipo... eu acho que é o... como é que fala? O Campos Elíseos. Top 10. Que ninguém tem. Claro que se ela tiver dinheiro, ela pode procurar um bom tratamento de saúde mental. Né? Apesar que eu que trabalhei em CAPs, álcool e drogas, e existem muitos CAPs à disposição da população, CAPs adulto, CAPs infantil, o tratamento é gratuito. E os profissionais são muito bons. Então, lá nesse CAPs que eu trabalhei, nessa AOS, tinha tudo para o paciente. Então, tinham 6 psicólogos, 4 psiquiatras, 2 clínicos geral, 2 enfermeiros, 2 técnicos de enfermagem, farmacêutico. Todos voltados para... arte terapeuta, oficineira, terapia ocupacional, tudo gratuito. Então, saía do consultório do médico, já passava na farmácia, já ia para casa com todos os remédios na mão. Já agendava o exame lá na rede pública. Se dispõe? Ok, Fausto. Tem gente que não se dispõe ao tratamento. Sim. Não, sim. Principalmente nessa área de dependência química, né? Não se dispõe a adesão a fazer. Não é muito alta e o índice mundial de recuperação é em torno de 30%. Mas eu estou dizendo que nos outros CAPs também são ofertados esse tipo de trabalho, né? Então, a gente pode pensar que a saúde mental e até a psicanálise agora está se popularizando, né? Agora tem consultório de rua. Tem psicanálise feita gratuitamente nas praças. Tentando. Que doideira, não sabia não.
Eu vi, acho que numa propaganda de um político, não lembro qual, que ele tava falando que tem muito poucos psicólogos, na verdade, pra cidade de São Paulo, pra quantidade de gente. Então, cerca, sei lá, não sei qual é o número exato que ele falou, mas não mais de 2.000, pelo que eu entendi. Que parece pouco pra mim, pra cidade de São Paulo, né? Que pra atender, tipo, 1 milhão de pessoas, sei lá quantas pessoas tem em São Paulo, não sei. Agora imagine fora de São Paulo. Olha, eu não sei sobre números. Né, também não, mas ele falou que é muito pouco pra quantidade de gente. Mas você vê, por exemplo, em instituição. Você pode pegar um hospital enorme, vai ter o quê? No máximo 4 psicólogos. Né? Então, a gente também não é valorizado nas instituições. Não. Acaba tipo tendo poucos profissionais para atender toda Eu nunca tive, eu já fui no UPA por burnout, pra você ver. Realmente, tava fazendo muito, e não faz muito tempo não. E aí o clínico falou, você tem que ir no psicólogo, e é isso aí. Eu falei, pô, mas aqui não tem, tipo, alguma coisa, não? Não, mas na UBS costuma ter. UBS é puxinho, né? UBS, isso. Ou então nos CAPs, né? Aí você pode fazer terapia, às vezes em grupo, né? Individual é mais difícil porque é muito concorrido, mas tem alguma forma de tratamento, sim. Às vezes tem que esperar um pouquinho, ou nas clínicas, escolas das faculdades de psicologia tem tratamento gratuito. A maioria costuma ter mesmo. Né? Então, às vezes tem que esperar um pouco. Isso aí, vamos se tratar, gente. Mudando um pouquinho de assunto, né, falamos um pouquinho sobre terapia. E agora vamos falar sobre coisas terapêuticas. E particularmente vindo de você, eu gostaria de falar um pouquinho sobre teatro. Como é que tá sendo essa experiência no teatro, no palco e na vida, assim, do que tá levando do palco pra vida? Como é que foi essa mudança, assim, acho que é ciência, né? Psicologia é uma ciência, na minha opinião. E pra arte, assim, que é totalmente diferente, arte cênica. Então, eu acho que você também ter... o Winnicott chamaria isso de espaço potencial. Você exercer seu espaço potencial. Você ir para a cultura, você ir para a arte, você ter vida cultural, exercer sua criatividade. Isso também é saúde mental, não é, gente? Porque as pessoas adoecem têm uma vida muito limitada culturalmente. Sim, né? Principalmente no Brasil. Principalmente. Então eu acho, né, que todos deveriam ter um espaço lúdico. O teatro, para mim, é lúdico. Eu me divirto fazendo teatro. Eu li um livro que eu adorei. É um pouquinho sobre psicologia também, mas ele é mais focado, acho que, sei lá, no homem, não sei, fisiologia. E aí o nome do livro não no livro desse cara, ele alega que o homem ele não deveria ser chamado de homem sapiens, mas sim homos ludes. Lúdico. Homens ludes. Porque lá ele fala que, por exemplo, porque na cultura brasileira, com língua portuguesa, a gente separa o tempo todo a austeridade, a seriedade do lúdico. Nada que é sério pode ser divertido. Tudo que é só o sofrimento e a dor e o trabalho dignifica alguém, nunca a outra parte. É um ranço da cultura cristã, né? Quer dizer, você já nasce pecador, né? Você já nasce com o pecado original e tem que se batizar, senão você vai pro inferno, né? É triste esse nosso destino humano dentro de uma abordagem cristã e predominante aí, né? Agora, isso que você falou é super interessante, Dá, porque tem a ver com o que eu estava falando antes. Homem sapiens, homem ludens. O sapiens é a mente e o ludens é a psique, é a alma, é o self. Entendi, que legal. Ah, que bom. Ele faz uma análise que eu achei bem legal em alemão para explicar isso, né? Da palavra, a gente fala tocar guitarra. No alemão é jogar guitarra. Nossa. Entendeu? Porque você brinca a guitarra e você não toca. Então, se guitarra é algo sério, você não pode jogar. Você pode tocar. Agora, se você pega no alemão, tocar guitarra é algo divertido e também é sério. E aí você pode associar Spielgitarre, né? Jogar guitarra. Jogar no caso de tocar. Então, legal, tem várias porque, analogias assim, nesse livro, é bem bom. Quando você vê as crianças adoecidas, elas chegam no consultório, elas não conseguem brincar. Elas só querem jogos de competir. É ganhar ou perder. Eu na vida. Acho que eu sou assim. Sou muito competitivo. Pra mim só xadrez serve por causa disso. Mas
Não, porque assim, aqui nesse espaço, você não está competindo, né? A gente está trocando e se divertindo. Correto. E no teatro também. Sim, sim. A tua participação era lúdica, né? Então, isso é sinal de saúde. Você poder se divertir. Que legal. Você poder ter senso de humor, né? E o teatro para mim isso é diversão. Entendi. Né? Quer dizer, é meu momento da semana, Que é só seu. Que eu vou me divertir. Eu vou rir, eu vou me soltar, eu vou tirar a máscara profissional, Na prática, persona profissional. Na prática, meu Deus do céu, ele tá inventando o texto da hora, cara. Ele quer me deixar maluca. Não! Os cabelos. É isso, até isso é verdadeiro. Lá Sim. eu posso botar meus demônios para fora, minha Você me sombra, disse ontem. né? Que legal. Então, eu acho que é gostoso. Para mim, é brincadeira. Que legal. Brincadeira de criança. Sim. E os jogos teatrais, a gente brinca, né, Fausto? Demais, demais. É lúdico demais, é muito gostoso. Nossa, você me visse ontem. O O Dani e o Gabriel rindo. Eu sabia que era comigo. Eu nem olhava, né? Mas eu sabia Todos se mas divertem. eles, nossa, todos. ria. Eu falei, é comigo, né? Eu tava fazendo o juiz bêbado lá da peça. Imagina as Da caretas montagem? É. Nossa, cara, como eu queria fazer essa montagem. Ai, meu Deus, como dói. Vida de proletariado, né? Terminou, eles falaram, não, o juiz bêbado vai ser seu, porque não tem jeito. Bem legal. Então eu é fico isso, todos imaginando se que divertem, personagem né? ele Não me dá. só os alunos, até os instrutores. Agora demais. imagina um cara como eu, né? Sair da área técnica, científica, escambau e me atirar na área lúdica, vai. Mas essa é a mágica, A né? transição. Essa é a Quem mágica. já está na área de humanas, às vezes já, isso aqui e tal. Não, quando eu fui conversar com o Danilo, ela falou, não, eu tô me atirando no abismo. Vamos ver o que acontece. Eu queria fazer um convite pra você também. A gente já aproveitando dessa forma lúdica, lembra que eu comentei com você sobre o que era RPG de mesa? Sim. É roleplay game. Que no teatro, pra mim, ele é um ótimo exercício de imaginação profunda. E aí, em breve, dia 21, por exemplo, a gente vai fazer uma mesinha de RPG igual essa aqui. E aí vamos jogar aqui. E aí, tipo, se quiser participar, tá super convidada, porque estamos precisando de gente. Né? Vai ser um joguinho de Dungeons & Dragons ou algo assim. E se você tiver a fim de participar, ou tiver tempo também, né? Isso aqui sua agenda é bem cheia. Mas tô querendo montar umas mesinhas de RPG. Então é basicamente um outro teatro, assim, mas totalmente igual agora, assim. Dentro do Jogo, contexto. interpretação e... Que dia que cai esse dia 21? Eu acho que é isso, né? Mas tem vários outros dias também. Depois a gente pode acertar as datas. sim, sim. Mas eu penso que você tinha perguntado dos recursos terapêuticos também, sim. né? O RPG deve ser um maravilhoso recurso terapêutico. Pra mim sempre foi a minha paixão. E quem sabe, né, David, os adolescentes e as crianças saem um pouco da tela e vão jogar Usar a mente, jogos né? de mesa, né? Jogos de tabuleiro. Eu acho que essa é uma perspectiva maravilhosa para infância, futuro da infância e da adolescência, Que né? ficar preso nisso aqui. Que está tendo muitos estudos, né? Assim, o que o excesso de tela está causando? Isso deve ser um horror, né? Eu imagino. Porque eu tenho esse problema, né? Esse problema tipo de passar, acho que 15 horas do meu dia na tela, no computador, porque eu trabalho aí, os e adultos lazer. já tem uma estrutura diferente, né? É. E todo mundo hoje tem que trabalhar no computador. Inclusive, depois da pandemia, a telemedicina na psicologia se firmou muito. Então, a maioria dos pacientes não estão querendo mais fazer as sessões presenciais, o que está uma perda também, né? Porque quando você está presencialmente com o paciente, você está ali presente. Tem sua presença psicossomática, tem a presença do paciente. Com certeza. É um tratamento diferente, né? Mas a gente também tem que se adaptar aí às modernidades, né? E o trânsito em São Paulo é tão complicado, né? Então as pessoas acabam preferindo fazer das suas casas. Mas causa um distanciamento. Causa um distanciamento, Fausto. Porque o que não acontece nesse caso das crianças na tela? Não é só a cabecinha, é o corpo delas. Exato. A gente, não sei se você pegou, mas a gente vivia na rua.
se esfolando, se meu dedão vivia sem tampão. Hoje não tem mais isso. Você olha os moleques, parece de gelatina. E antigamente mole, tinham ruas de lazer, né? Quer dizer, domingo fechava. Agora hoje tem só a Paulista que fecha de domingo, né? Mas antes em todos os bairros tinha rua de lazer. Antes né? A nem gente tinha brincava isso. Qualquer na rua era rua de lazer. É. Na verdade, o que joguei tinha, muito por exemplo, futebol, brinquei bastante, assim, na rua mesmo, assim, de frente de casa. a gente tinha áreas lá que ainda era mato, córrego aberto. O Ita que era um rio na época dele. Então eu acho que todos temos que procurar essas ilhas, né? Que faz bem pra gente, né? Essas ilhas terapêuticas aí. Como aquariano, eu amo o termo ilha, porque, assim, eu acho que a sociedade deveria ser. É bom você ter contato com pessoas, mas, tipo, naquele nívelzinho, assim, de... eu não queria entrar muito no assunto de signo, né? Você é ariana, né? Ariana? Isso. E falar que você acredita em signo como psicóloga, já falei, é um tabu, né? Com certeza. Mas o eu vejo muito isso na internet, assim, os memes, né, sobre aquariano, eles falam que aquariano gosta muito de ser uma ilhazinha, assim, ter contato com as pessoas, mas, tipo, sempre se afastar um pouquinho, não ter aquele contato extremo, diário, o tempo todo, sabe? Em excesso, me incomoda muito. Até, né, eu acho que é um assunto que eu acho que, se vocês tiverem interesse, a gente pode falar bastante aqui, né? Da solidão. E trouxe até algumas coisas que o Rilke escreveu, que é meu escritor favorito, né? Esse escritor austríaco, que falou bastante de solidão. Porque olha que incrível, a capacidade de ficar só é adquirida se o bebê pode ser muito bem cuidado. Então, se esse bebê ele foi muito dependente dessa mãe e essa mãe cuidou muito bem dele, ele vai ter uma independência de poder ficar sozinho. Que legal. Nossa, que referência, né? Porque na mente das pessoas deveria ser o contrário. Tipo, a gente mima e aí a pessoa fica... Não, é exatamente o contrário, né? Então, acho que muitos dos comportamentos compulsivos, né? Então, na sexualidade ou de outras formas, estão ligados a essa incapacidade de ficar bem, e ficar sozinho, e ficar aproveitar. Eu tenho necessidade, às vezes, de estar sozinho. Eu também. Acho que você introduziu esse assunto da ilha, né? Sim, perfeito, legal. Deixa eu ver aqui. Fica à vontade para citar. O que é preciso é somente o seguinte: solidão, grande solidão interior. Penetrar-se em si mesmo e não encontrar ninguém durante horas. E é preciso saber alcançar isso. Estar sozinho, como se esteve sozinho quando criança, enquanto os adultos vagavam, enredados em coisas que pareciam importantes e grandes. Porque eles pareciam ocupados. E porque não se entendia o que faziam. Né? Então, ele aqui ele está mandando uma carta para um jovem poeta, né? Que é o livro mais famoso dele, e ele está falando da importância da solidão. Que legal. Se quiser mostrar o livro também para a câmera, para as pessoas que quiserem comprar, né? Qual é o nome? A Melodia das Coisas. Rainer Maria Rilke. É o Rilke. É um homem com sobrenome Maria? Que engraçado, eu vi hoje eu atendi um austríaco até, né? Que eu trabalho falando em alemão, e o sobrenome dele também era Maria. Que doideira. Ele é aí eu falei, austríaco. é a Maria, E Senhor Maria. essa Tá frase que você passou, ela tá dita como se fosse a visão da criança, né? A visão da criança. Que legal. E aí, tem um outro trecho aqui, espero que eu ache, ele está dizendo o seguinte, pro poeta, né? Que... Deixa eu ver se eu acho, porque é muito bacana. Ele fala, se você está pobre, se você está sozinho, se você está trancafiado numa prisão, você pode recorrer às lembranças da sua infância. Quem tem lembranças boas para recorrer, né? A maioria não tem. Só tem lembranças ruins. E aí eu fico pensando, né? No Mandela, preso décadas. Como que a pessoa consegue
passar por isso e ficar sã, né? Então aí provavelmente ele pode ter tido boas lembranças da infância com sua mãe ou com seus irmãos, né? E se alimentar delas. É até uma coisa que eu gostaria de pesquisar mais. Mas, de todo caso, eu acho que ele coloca a solidão de uma forma positiva, como uma escolha e como uma capacidade, né? Então, aqui nesse livro, ele escreve muitas cartas para sua esposa. Só que ele está numa cidade e ela está na outra. O austríaco, não o Mandela. O austríaco. É o austríaco. Né? O Hilke. E falando para ela, né? Que como ele talvez precisou de ficar momentos sozinho para criar tudo que ele criou. Legal. Né? E faz Agora, bem, né? não é todas as pessoas que se sentem confortáveis sozinhas, né? Porque tiveram alguma interrupção no seu amadurecimento, né? Ainda possam ficar muito inseguros. Da pessoa, né? Ou a própria capacidade da pessoa de conseguir arquitetar isso dentro de si, vai. Ou buscar mesmo, né? Recursos que vão fortalecê-la para ela poder. Porque eu conheço muita gente que você acha que a pessoa é forte, não sei. Não é. A pessoa é extremamente frágil. É bem comum, né? Então, assim, as pessoas são frágeis, na verdade. Se esconde atrás do poder, você vai ver por trás a pessoa é totalmente frágil. Aqui dizendo nas palavras dele, né? Se o seu cotidiano lhe parece pobre, não reclame dele, reclame de si. Diga a si mesmo que ainda não é suficientemente poeta para evocar suas riquezas, pois para o Criador não há pobreza nem local pobre, indiferente. E mesmo que estivesse numa prisão, cujas paredes não deixassem chegar a seus sentidos nenhum ruído do mundo, mesmo assim, não lhe restaria ainda sua infância, essa deliciosa riqueza real, esse tesouro das lembranças? Dirija sua atenção para lá. Tente trazer à tona as sensações submersas desse passado longínquo. Sua personalidade irá consolidar-se. Sua solidão irá estender-se e se tornará uma morada alvorecente, na qual o barulho dos outros passa longe. E o que a gente não faz no teatro? Linda. Ele é lindo, ele é apaixonante. O que a gente não faz no teatro se não é tentar ser criança de novo, né? Não. Brincando. Legal. Por aí. Você estava falando sobre prisão, né? E eu lembrei o Abu Janra, ele cita um poeta uma hora, e aí ele estava falando sobre esse poeta. Não lembro o nome dele, mas era um cara que era muito bom na Segunda Guerra Mundial na França, em xadrez. E ele era um campeão de xadrez. Então o exército alemão deixou ele vivo, né, prisioneiro, porque ele era bom em xadrez. E aí ele ficou ali uns anos preso na França. E aí ele também era poeta, né? E ali ele escreveu um poema sobre felicidade. Que aí tem felicidades e felicidade. Felicidades é você acordar numa manhã fria e ter um cobertor. É você estar com muita vontade de fazer xixi e ir lá e se aliviar. Felicidades. Mas existe a felicidade, que ela é constante e única. Sim, ela é tipo a paz de espírito, sabe? Essa que é difícil, né? Porque um cobertorzinho a gente arranja, aí um xixi a gente consegue fazer. São coisas materiais. Agora, essa coisa aí de dentro, né? E aí ele gosta muito desse poeta dele. Ele adora o Bujan. O Bujan é maravilhoso, só cita coisa boa, né, no Provocações. Mas tem essa citação dele, eu lembro muito disso. Acho que eu levei isso pra minha vida, assim. Felicidades e felicidade. Que legal, que bonito, né? Também acho. E a felicidade é tão relativo, né, gente? Tão relativa, tão individual, tão, né? E coletiva também, né? Noção. Coletiva também. Também, lógico. Né? E se a criança tem espaço para ser, ela vai ser uma criança feliz, né? Se ela não é reprimida, se ela não é retaliada. Na essência, ela na sua instintualidade, na sua arte, nas suas teimosias. E ela vai ser um adulto feliz. Que legal.
E se não for feliz, quem sabe a psicologia pode ajudar de alguma forma. E outras formas de arte. Ajuda, bem provável. E a arte, e a brincadeira, e os jogos. Bem provável. Bem provável mesmo, assim, não de ter a probabilidade, mas sim de dá para provar. Agora, é isso, né? Assim, que a nossa sociedade capitalista, neoliberal, não proporcionar Nada. isso, né? Quer dizer, as pessoas elas se esgotam trabalhando. A tendência é não proporcionar isso. Né? Então, você chega no final da semana, você está esgotado física, mentalmente, que você não tem nem tempo para se dedicar ao lazer, né? Às vezes a gente não tá, tipo, doente com depressão, a gente só não aguenta mais ser explorado, tá? Que é uma exploração diária, sem vida além do trabalho. E isso dificulta. Pô, quem vai no teatro, tipo assim, a porcentagem das pessoas que vão no teatro no Brasil é muito pequena. É pequena de cinema, imagina de teatro. A gente tá falando de 13% da população que vão no cinema. Eu mesmo vou no cinema de 5 anos. E olha que eu me considero uma pessoa culta, assim. Principalmente com os streamings, agora que você assiste sem sair de casa, né? Mas eu acho uma perda. Eu também acho. Eu vejo a cada dia. O teatro não, mas o cinema, eu vejo o cinema morrer. Sim. Agora, você, né, Fausto, é um ator consumidor de teatro, né? Porque você porque vai quase que semanalmente 4 a 6 teatros por mês. Né? Então, isso é bacana. E olha, de vez em quando você pega... Eu tenho 3 no catálogo desse ano. Começa a me chamar, Fausto, tá? Eu quero ir mais no teatro. Agora, os espetáculos bons são muito caros, realmente, né? Para atingir Nem toda tanto, a população. nem tanto. Né? Alguns, inclusive, são gratuitos. Sim. Eu assisti excelentes peças em teatros municipais gratuitos. Nossa, agora que eu lembrei, eu achei que 6 personagens de busca do autor, que tu fez o Hamlet, foi a minha primeira peça que eu vi, mas não foi. Acabei de lembrar, eu vi o Homem Bruxa do André Bujanra, o filho do Antônio Bujanra. Caraca, lembrei agora, cara. E foi maravilhoso. Tem cada música maneira que ele canta. Do que falava a peça? Era uma homenagem ao Bujanra, que tinha falecido, né? E aí ele tem, tipo, várias... Era tipo uma colagem de várias peças. Não sei se você sabe, ele fez, tipo... Ele é um ótimo músico também, né? Ele fez a abertura do Castelo Rá-Tim-Bum. Ele fez... Não lembro mais de outras músicas dele. Assim, lembro das mais atuais. Por exemplo, como é que é? Mendigo... Cara, tem uma música muito legal dele sobre mendigo. Tô tentando lembrar. Eu não mando meu e-mail é via telepatia, tipo, porque ele é um mendigo, tá ligado? Tipo, e aí é a vida de um mendigo, mas muito legal, assim, as obras dele são muito legais. E aí era o Homem Bruxa, a homenagem ao Bujanra, que era essa coisa do delírio, né, da palavra, porque, tipo, se eu uso meu pai, por exemplo, ele parecia delirar porque ele era alemão e falava errado, tipo, o vaquinha é um delírio, né? Não é o vaquinha, é a vaquinha. Então, o Homem Bruxa é um delírio também. E aí eles adoravam mexer com essa dialética do delírio, que é uma coisa bonita, assim, é quando a imaginação fica livre, sabe? E aí brincar com isso, assim, mas é uma brincadeira fenomenal. Legal ver esse outro lado de como a gente pode encarar o delírio, né? Porque na sim. saúde mental o delírio é grave, né? E o delírio, às vezes, na verdade, o que a pessoa está rotulando de delírio, na verdade, pro delirante é uma liberdade. É porque Ele está entrando num lugar que ninguém ousa entrar. É que tem o saudável e tem o não saudável, né? Mas você sabe, Fausto, que tem um fundo de razão nisso que você está dizendo, porque muitas pessoas que têm um colapso, né, um surto e ficam muito delirantes, a partir dali pode ocorrer uma transformação ou a retomada de um caminho para a cura. Né, para ser feito um tratamento, uma regressão à dependência, onde a pessoa vai voltar lá numa situação traumática e reconstruir um caminho que não foi muito bem executado, né? Então, às vezes é a partir de um colapso mesmo. O que eu falei, o delirante, às vezes ele tem a ousadia. O pessoal mas de repente fala, não sei. É que, na verdade, né, a gente pode pensar que o delírio ele não poderia ser considerado uma ousadia porque ele é involuntário.
né? E a pessoa é tomada por aquilo. Né? Sim. Mas a gente pode ter nossos delírios voluntários, não é? Aí Com sim, certeza. aí vi vantagem. Eu acho que o teatro é um delírio bom, né? Porque você Mas pode... é um delírio com consciência, porque tem os gongos ali, a campainha, pá, pá, pá. Então ali a galera sabe que é encenação, é delírio. Mas é consciente, como sempre. Sim, a gente pode entrar e sair da realidade. Essa diferença do ator e do louco, né? O louco, Essa é a ele vai... Pular do bug E jump fica. aos 60 anos de idade. Não entendi. Pular o quê? Pular de bug jump aos Ele 60 pulou de anos bug idade. jump outro dia, cara. Verdade, quase Mas que eu essa fui loucura é boa, no trabalho né, dele. Fausto? Porque eu fui lá, eles fizeram lá dentro do tribunal. É o virada esportiva que chama. Ficou sexta-feira só para os funcionários, sábado aberto ao público. Aliás, a gente acha que tem que ser domingo também. Aí tinha rapel, tinha um slackline em miniatura, tinha aquela Tava globo doido que pra você ir. vira para todo Ai, lado. que delícia. Bom, eu fui lá, olhei, Mas eu tenho o pessoal, medo, que eu não mas- vou, que eu não vou, que eu não... Sabe, do pessoal operativo da manutenção, eu fui o único que fui. E o pessoal sobe em escada, faz isso, faz aquilo. Ninguém foi, só eu. Teve um do escritório que é o mais novo. Engraçado, né? Isso que você falou, a gente pode pensar o seguinte, tem gente que tem coragem para tanta coisa, né? Quer dizer, seus amigos, eles devem mexer, seus colegas de trabalho, com rede de alta tensão. Com Ter eletricidade um errinho, viva. eles tomam um choque e são carbonizados na hora. E aí não Sim. consegue fazer lá o... Teve um do escritório que subiu lá que não conseguiu. Ele parou e voltou. Pediu pra voltar o Sim. guindaste. Mas eu Então- travo, mas isso também é inconsciente. Eu tenho medo de altura. Quer dizer, eu descobri que eu tenho medo de altura, eu sempre me achei muito corajoso, mas teve uma vez que eu tava em cima, escalando árvore, que era tipo de uma árvore pra outra, sabe? E aí tinha uma árvore que era Arborismo, muito- assim, né? Porque no alemão, eu sei a palavra em alemão, em português eu não sei. Mas cara, tinha uma árvore muito alta. E aí eu peguei um gancho e passei pro outro assim. Só que no momento eu me vi assim com os dois ganchos na mão indo pra trás, assim, ó. Aí naquilo ali me gelou assim, eu abracei a árvore, travei. Você sabe que o maior fobia das pessoas é o medo de altura, né? Né? Eu É a tenho. maioria da população. Com gravidade a gente não se mexe, né? Sim, né? Mas, eu mas também. você vê uma coisa, eu fui lá, né? A gente é, vamos dizer assim, lobo da steppe, né? O Lobo da Steppe eu li, é muito bom. Hannes, não, como é que é o nome? Hermann Hesse. Hermann É, Hesse. mas é. Alemão Eu também. fui lá, olhei o equipamento, olhei os procedimentos do pessoal, olhei o material, olhei até o estacamento do guindaste. Não. Ah, então você fez uma checagem de segurança. Você entendeu? primeiro. Tá certo, tá certo. Perguntei pra ele, falou, não, pro meu peso, o melhor é o abdominal, a cinta abdominal, e não pelas pernas. Eu falei, beleza. Aí eu falei, pessoal, mas você vai? Vou. E era Você muito não tem alto? hora- Vocês- Quantos 50 metros? metros. 50? 50 metros. Quantos andares dá, mais ou menos? Prédio de 50 uns metros? 10 andares, pelo menos. Meu Deus. Aí eu cheguei, falei, Umas gente, o 4 segredo é subir e não pensar. É chegar e... É. E eu subi, tá, tudo certinho, tudo amado. O cara pediu pra eu soltar a mão, né? Ele segurando, posso soltar? Eu não esperei ele falar a segunda vez, solta. Se pensar, não pula, né? Exato, solta. Eu acho que dá uma resetada no Que cérebro isso aí. delícia. deve Que dar. delícia. Mas É, o- sacode o esqueleto, Entrar Não no dá po- tranco, uma- não dá tranco. dá dá uma tranco. injeção de adrenalina, uma descarga de adrenalina. Você sente o sangue subir e Sim. tal, mas você não perde consciência, nada. Doideira. Pura sensação. É, eu não tenho já essa coragem. Não, Não gosto de Mas montanha entrar no russa, palco pra essas mim, coisas. também não, é pagar pra vomitar, sei lá. Mas entrar no palco pra mim foi uma sensação bem assim, de tchá, sabe? Só Sim. que eu não tive problema com a plateia, assim, por medo algum da plateia. Eu acho que é mais aquela ansiedade antes e depois de boa. Né? Muitas E- colegas disseram, puxa, que coragem você tá ali no palco. Muita gente né? fala pra Então, mim. É isso, a gente tem nossas coragens e a gente Nossos tem medos. nossos medos, né? E tudo Achei bem. que ia ter um ataque cardíaco, assim, na hora. Mas não. Meu medo, Nada. bateu pânico sim, mas pânico de texto. Pânico de. Pô, cara, a menina errou o texto, eu me perdi. Eu falei, mas cara, fudeu. Mas aí vai O o jogo de ator se cintura. vira no palco. Não, eu me virei, pô. Tu não viu o Galileu? Tu viu o Galileu Galilei, Sim, né? Que a foi gente fez? muito bom. Tu tava lá no palco também. Sim. Ah, dama da loção de piolho. É uma viagem maravilhosa o teatro. Temos agora, vamos já encerrar, né? E
queria que você desse algum, como posso falar, um conselho ou venda seu livro ou qualquer coisa que você queira falar para o público, quebrando a quarta, vamos a brechas agora, né? Quebrar um pouquinho da quarta parede e falar com o espectador que está nos assistindo para dar alguma palavra. Se não quiser, tudo bem também. Sim, né? Eu acho que as pessoas, às vezes, precisam pedir ajuda. Né? E não entender isso como um sinal de fraqueza. E sim de coragem e de fortaleza. Né? Porque o que tem... Se a gente não foi cuidado na infância e na adolescência, ainda nos resta a possibilidade de nos responsabilizarmos hoje pelo nosso autocuidado. Né? Uhum. Então, cuidar da saúde mental, seja fazendo análise, seja jogando de RPG, seja encontrando formas lúdicas e criativas de você estar bem e estar feliz, né? Porque viver não é fácil. Né? Então, que formas que a gente pode encontrar de estar cada vez melhor nesse mundo que está cada vez pior? Né? Eu acho que essa aí é a chave. Vou deixar essa pergunta no ar. Talvez para uma próxima... Sim, terá diversas, está sempre convidada. Próximo episódio aqui do podcast Ecos de Vidas, né? É isso. Queria agradecer o convite ao David, ao meu colega de palco, Fausto. Foi muito bom estar aqui falando com vocês. Que bom. Também adorei. Obrigado.